Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Eu também não sei que hora vão assistir esse vídeo para vocês. Estou aqui mais um dia, né, para falar sobre... conversando com vocês sobre a minha experiência que eu passei, né? Então, gente, eu tô aqui para falar com vocês. No último vídeo, eu falei sobre a casa, mas para eu dar continuidade à compra da casa, eu tenho que falar sobre a gravidez, né? Que eu disse que ia falar com vocês sobre a gravidez do meu filho mais velho. E eu ia falar com vocês, né, o que eu passei, porque às vezes muita gente fica pensando que a gente tudo só é coisas boas que acontece, e não é bem assim, né? Na vida da gente, a gente passa por luta também. Não é fácil, não vou dizer que é fácil. Tudo isso para vir conquista das coisas da gente é muita perseverança, é muita fé que a gente tem em Deus. Às vezes acontece da gente ter dias que a gente estamos muito, às vezes estamos muito fracos. Não vou dizer que todos os dias você vai estar naquele, mas eu só digo uma coisa, que a gente nunca perda a esperança, né? Às vezes a gente tá fraco, não tá, às vezes tem dias que a gente não consegue nem orar, né? Às vezes, tem vezes que acontece isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, né, contando a história para mim falar sobre a compra que eu tinha falado que tinha comprado a casa aqui, o que foi que eu passei antes, né, antes dessa compra dessa casa que eu moro, depois da venda da casa do interior. Então, eu tô para falar que eu disse que ia falar sobre a gravidez do meu filho. E eu engravidei do meu filho mais velho, eu estava com 30 anos. E nisso, foi quando eu vim para aqui, para Salvador. Meu esposo me trouxe para cá. Ele estava trabalhando. E eu cheguei... aí eu engravidei. Nisso que eu engravidei, quando a gente veio morar aqui, a gente estava morando na casa de um cunhado do meu esposo. Só que essa casa que a gente morava, do cunhado do meu esposo, era uma casa muito quente. Muito quente. E aí era muito, muito abafado. E eu comecei assim a passar mal, né? Aí eu fui, meu esposo foi e falou com que esse cunhado, ele tinha 12 casas de aluguel. Meu esposo foi e falou com ele que queria mudar para outra casa que tinha laje, e as outras casas era de telha ternite. A casa que eu morava mesmo era telha ternite, era muito quente, que todo mundo, quem mora aqui em Salvador sabe como é quente. Então, aí eu já estava com 5 meses de gravidez, e eu comecei a me sentir mal. Aí ele foi e falou assim para meu esposo, né? Falou assim: não, vocês não podem mudar para a casa da frente, não, de aluguel, não. Que a casa é melhor, que vocês não têm condições de pagar o aluguel da casa da frente, né? Que era de laje. Era o mesmo tamanho da que a gente morava, só que a única diferença que era com laje. Aquilo ali que aconteceu, aí eu falei para meu esposo, eu disse: olha, eu não vou ficar aqui, eu vou mudar para outra casa. É como eu digo, né, a gente não podemos aceitar o que as pessoas querem para a gente, entendeu? Isso é uma parte que eu aprendi na minha vida. Claro, não vou dizer que é fácil, você tem que aprender lutar por o que você quer e ter decisões, né? Sabe, quando você
tem, como é que diz? Aprender a ter sua opinião própria. E quem sabe o que está passando é você, não é os outros. Você não tem que aceitar o que os outros determinam na sua vida, porque é ali que a gente fica. E aí, nisso que aconteceu, aí eu falei com meu esposo que não ia ficar naquele lugar. E meu esposo, aí foi assim que a gente mudamos para outra casa, né? A gente falando para ele que já que ele achava que a gente não ia ter condições de mudar para aquela casa, a gente ia procurar outro lugar. E aí a gente saiu. Foi todo mundo contra, a irmã dele foi contra, todo mundo foi contra, né? De eu sair, de eu levar meu esposo, que meu esposo não ia sair de lá. E naquele negócio, você sabe que família, né? Como é família, né? Então, a gente mudamos para uma casa. E graças a Deus ia muito bem, meu esposo saía para trabalhar. E eu grávida, né? Que eu já estava com 6 meses já. E nisso, a gente mudamos para essa casa. Quando a gente mudamos para essa casa, era uma casa que realmente tinha laje. Era uma casa que não era ruim, era o mesmo tamanho da que a gente morava, só que era melhor, porque não era, eu não sofria o calor que estava na casa com telha eternite. Aí, o que foi que aconteceu? Aí a gente sempre fizemos compra por mês, né? Nós dois sempre fizemos compra assim, meu esposo recebia o dinheiro, eu ia lá fazer a compra, mais ele. E nessa época, quando a gente mudamos para essa casa, tinha uma mulher que morava em cima da casa que eu morava na parte de baixo e ela morava lá em cima. E nisso, ela passava, me dava bom dia, sabe? Nunca fui de andar na casa de ninguém, sempre fui uma pessoa muito reservada, como eu já postei em outro vídeo, que eu não sou muito de querer ter aquela amizade, né? Eu nunca fui. Então, aí ela passava, bom dia vizinha, bom dia vizinha, bom dia. Mas, meus irmãos, essa mulher que morava na parte de cima, ela caminhava a noite todinha, a gente sentia os passos dela caminhando em cima da casa, né? Porque ela morava na parte de cima e a gente ouvia os passos a noite toda. Quando era de madrugada, aí eu chegava e falava para meu esposo, essa mulher não dorme. Meu pai, essa mulher não dorme. Aí passou, aí quando foi um dia, ela foi e falou assim para meu esposo, né? Passou, aí acho que ela pediu, não sei se foi um fósforo, acho que foi isso pra mim. Sei lá, ela chegou e pediu alguma coisa. Aí eu dei, aí meu esposo estava colocando até um armário na parede. Aí ela ficou por ali conversando, aí tudo bem, subiu. Aí quando foi outro dia, a gente chegando numa compra, a gente fazer compra de mercado. Aí ela chegou, aí ela falou, é muito bom ter uma pessoa desse jeito, né? Não existe mais homem assim, não. Começou a falar, né, sobre o meu esposo. E aí também eu assim, né, que eu não tenho amizade com ela disse, só eu que eu nunca tive sorte de arrumar alguém assim, que cuide de mim, que assim, que provê as coisas para dentro de casa. Aí eu fiquei, né, fiquei aqui naquilo ali, eu grávida, eu já estava em 7 meses já. Menina, aí quando foi um dia, essa mulher... Aí eu sei que ela tinha um namorado, ela saía com esse namorado, a gente via e tudo. Só que nem na minha casa ela nunca tinha entrado e nem eu nunca tinha entrado na casa dela. Era vizinha de bom dia, nunca foi de sentar juntas. Mas o que eu falo também nesse vídeo, a importância da gente vigiar as coisas, né? Vigiar o que a gente entra dentro da casa da gente. Não é só sobre o que vem para dentro da casa da gente. Então, aí eu tava grávida, foi um dia ela tava cozinhando uma comida baiana. Menina, essa comida cheirava tanto aquela comida.
Eu salivava pelaquela comida. Eu lembro assim, lembro como se fosse hoje. Mas isso tem 15 anos atrás, né? Que meu filho tá com 15 anos, vai fazer 16 anos. E aí eu senti o cheiro daquela comida que chega eu salivava, eu grávida. Aí ela veio cá e disse assim, vizinha, eu tô fazendo a comida baiana, eu sei que você tá grávida, eu sei que o cheiro, eu acho que o cheiro tá indo aí, eu sei que você tá sentindo muita vontade de comer por causa do cheiro da comida. Eu digo que realmente a comida tá cheirando muito, eu falei pra ela, né? Pois nisso que aconteceu, ela fez um prato de comida e trouxe pra mim esse prato de comida baiana. Eu comi. Eu não lembro se meu esposo comeu, não lembro. Eu acho que ele não comeu. Acho que ele não comeu. Só quem comeu foi eu. Que ela trouxe foi até um pouquinho assim. Aí ela trouxe. Aí eu comi essa comida que ela trouxe. Meus irmãos, a partir daquele dia, não consegui mais dormir. Minha vida foi, sabe, minha gravidez era uma gravidez que eu fiz todos os meus exames, não tinha dado nada do início da gravidez até os 7 meses. Fiz, não dava nada nos exames, eu não tinha nada, eu não tinha uma anemia, eu não tinha nada nos exames. Você sabe que é uma pessoa assim que nem remédio de pressão eu tomava, assim, por causa da gravidez, porque eu já tinha 30 anos e pode a pressão ter alteração. Eu não tinha nada na minha gravidez. Uma gravidez excelente, até aquele dia daquela comida. Depois que eu comi aquela comida, meus irmãos, eu não consegui dormir mais. Eu não consegui dormir mais. Eu começou a dar uma coceira no meu corpo. Era uma coceira no meu corpo que eu não conseguia dormir. Uma coceira. Você sabe aqueles cachorros que tá com aquela sarna, aquela coceira que dá naquele cachorro, aquele pela que começa a pelar tudo. Foi bem assim, eu fiquei, minha irmã. Isso aconteceu, meus irmãos, isso aconteceu no meu corpo todo. No meu rosto. E eu, agoniada, eu chorava. Aí, antes disso, né, quando eu não comecei a dormir, que a coceira começou a coçar meu corpo, eu fui e falei pra ela, né, antes, né, rapaz, eu não tô conseguindo dormir, o meu corpo tá pinicando, coça tudo o meu corpo. E ela, será, às vezes é da gravidez, ela disse. Não, nunca tinha, eu disse, eu não, ela passava, você tá meio bem, vizinha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu falava, né? Aí quando foi nesse dia eu fui falei assim, né? Que tinha acontecido, que eu não tava dormindo, que tava pinicando no corpo, depois da comida. E aí, quando eu vim entender isso, minhas irmãs, quando eu vim entender que foi ela, eu já tinha tido o meu filho. Eu vou chegar nesse ponto onde foi que eu vim descobrir. Não foi ninguém que me revelou. Não foi ninguém. Deus mesmo, né? Porque eu, graças a Deus, sempre tive fé no Senhor. E eu só não morri. Ela só não conseguiu me matar. Porque eu, graças a Deus, eu tive muita fé. E minha vida, eu sempre digo que a minha vida, só quem toca é o Senhor Jesus. Só Ele tem permissão para tocar na minha vida. Eu sempre te carreguei isso comigo, na minha vida. Pode até os inimigos se levantarem contra ela, mas Deus vai responder por mim. Eu creio nessa palavra que Deus, desde o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sempre tive essa convicção na minha vida, que só Ele pode tocar, só Ele. E nisso, minha irmã, o que aconteceu foi que aí eu comecei, aí eu subi, né, aí eu não sei como foi, eu subi, né, nisso que eu falei, eu tava sentado lá de fora, e eu subi.
Eu falei que a primeira vez que eu subi na casa dela, eu já estava me coçando. Quando eu entrei, meus irmãos, dentro daquela mulher, tinha um altar dentro da casa daquela mulher. Tinha um altar, tinha várias imagens e um monte de livro, umas velas acesas. Aí nisso que eu vi, né, eu olhei assim, não falei nada e desci para minha casa. Eu já estava doente já. E aí, quando começou a me ferir mesmo, eu ficar toda na ferida mesmo. E eu fazia exame. Todo tipo de exame eu fiz para descobrir o que era essa doença. E não dava nada em todos os exames. Gente, eu sei que muitos vão duvidar do que eu... Muitos aí, ó. Quem duvida do que eu tô contando, deixa aí o seu comentário. E quem acredita, também deixe o seu comentário. Quem já passou por alguma coisa dessa na vida, que eu não sei se alguém já passou por alguma coisa, tipo assim. Só sei, meus irmãos, que o que aconteceu foi que eu fiz todos os exames e não dava nada. Eu não conseguia mais dormir de noite, eu amanhecia o dia nos hospital. De 7 meses de gravidez até o dia que eu fui ter meu neném. Eu chorava, eu me desesperava. Eu ia para a igreja, quando eu chegava na igreja, o pastor orava na minha vida. Eu pedia oração, ele orava. Eu cheguei em casa, ele me deu um óleo ungido para eu me passar. Ele orou no meu bebê, que a minha preocupação era o meu bebê, Se ele estava na mesma situação que eu estava, toda ferida, meu rosto estava todo ferido, chega a sair a água, meus seios estavam todo feridos, meus seios, minhas partes íntimas, olha, era uma situação muito triste, muito triste. E aí, voltando ao assunto, o pastor me deu um óleo ungido. Eu cheguei, passei esse óleo ungido no meu corpo, no lugar que estava ferido. O Senhor, todo mundo sabe que o óleo ungido é o quê? É o óleo de oliva consagrado ao Senhor, né? Na oração. Então, eles consagram o óleo óleo de oliva. E eu passei o óleo no meu corpo. Quando eu passei o óleo no meu corpo, o óleo queimava, parecia álcool quando você coloca em ferida. Álcool, queimava. Eu não consegui nem ficar com óleo ungido no meu corpo, de tanto que queimava. Na hora que eu passei, não foi uns 2 minutos, eu corri pro banheiro para tirar o óleo, porque eu não aguentava o queimor daquele óleo no meu corpo, queimando mesmo. E nesse dia, aí eu me virei para meu esposo e disse: ore em mim. Eu quero que eu te peço que você venha orar em mim. Eu pedi para meu esposo, que eu já tinha não sei quantas noites sem dormir. Aí eu já estava aí com seus 8 meses, quase entrando nos 9 para ter neném, né? Não sabia o que era uma noite de sono mais, dormir. Eu não sabia o que era, aí já veio a pressão alta, já veio várias coisas assim. Já estava tomando remédio de pressão, porque eu não conseguia dormir e minha pressão estava alta. E aí meu esposo orou. Meus irmãos, quando meu esposo orou em mim, estendeu a mão dele, que orou em mim, eu consegui dormir uma noite abençoada por Deus, assim, sabe? Como nunca, assim. Eu consegui dormir aquela noite, eu consegui descansar naquela noite. Só que, meus irmãos, o que aconteceu, o que ela queria, era que meu esposo me largasse, me abandonasse. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia que eu estava tão mal, já para ter ter neném mesmo, já nos 9 meses, que eu não aguentei, que eu fui parar no pronto-socorro, que eu fui pro hospital, assim,
eu fui praticamente 3 horas da manhã, o médico chegou e se virou-se para mim e disse assim, olha, seu esposo não pode dormir mais você, porque essa doença é contagiosa. Ele tinha passado os outros meses, tudo, não aconteceu nada com ele, ele não se coçava, ele nunca se coçou e ele nunca deixou de dormir comigo. Era eu não dormir à noite e ele ia ali do meu lado, ele nunca ficou longe de mim. E nós ali do meu lado, ele dormia, às vezes ele pegava a toalha que eu usava, ele às vezes pegava e usava. Nunca ele tinha deixado dormir. E ele nunca, aí eu cheguei e falei para ele assim, né, depois que o médico falou, olha, essa doença pode ser contagiosa. Ele me passou por disse que pode ser. E nisso que eu passei, aí ele disse, aí meu esposo foi se virou assim, não. Se ela fosse contagiosa, eu já tinha pegado. Porque não é da agora, você tem quantos meses e tem feito exame e nunca descobriu nada o que é. Então, se fosse, eu já estava. E ele não deixou de dormir comigo. Não deixou de dormir comigo. Ali do meu lado, amanhecia o dia em hospital comigo, era assim. Aí nós pegamos, antes de eu ter um neném, eu disse que eu não vou ficar mais aqui. Eu disse para meu esposo, nos dias de ganhar, eu não vou ficar mais nessa casa. Deus me fala que eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Aí ele falou, eu digo, Deus está me falando que eu tenho que sair dessa casa. Eu disse, a gente foi num domingo, a gente saiu para procurar uma casa. A gente saiu para procurar uma casa, a gente foi procurar uma casa para morar um domingo. Andamos, eu já nos dias de ter neném. E aí a gente encontramos uma casa nova. Ninguém nunca tinha usado essa casa. E não morava também ninguém em cima. A dona tinha terminado de aprontar a casa e tinha botado para alugar. E a gente alugamos essa casa. Aí foi aonde que eu lhe disse que a casa que eu comprei é da dona da casa que eu morei de aluguel. Aí ela foi e profetizou, né? Ela foi e profetizou assim, daqui vocês só saem para casa de vocês. Ela disse, né, no dia que a gente ia alugar uma casa. Ela gostou da gente e disse que a gente só saía de lá. Eu tinha comentado que meu sonho era comprar uma casa. E falei que... Aí ela falou assim, daqui vocês só saem para casa de vocês. E nisso, meus irmãos, aí eu nessa situação, quando eu cheguei, eu só pensava, quando eu fosse ter um neném. Quando eu saía, as feridas era tanta no meu rosto que eu tinha que jogar um pano por cima do meu rosto, porque eu não aguentava o sol. O sol, porque ela escorria aquela água, sabe? As feridas ficavam abertas e ela fica descendo aquela água no rosto, indo aqui no meu colo, aqui. Tudo no meu seios, aqui, tudo era ferida. Ferida nas minhas partes íntimas e nos meus seios. Foi onde Deus atacou mais as feridas, a coceira. E eu me coçava com a escova de cabelo, porque a coceira era desesperadora. E nisso, aí fui morar, né, nessa casa. Mudei. Quando eu mudei, eu dei uma aliviada. Eu amanheci o dia andando, que eu não consegui dormir, mas aliviou mais. Deu uma aliviada, mas eu continuava ferida. Quando eu fui ter o neném, aí acho que foi pouco tempo que eu mudei para essa casa, eu fui ter neném. Fui ter o meu filho. Eu só pensava como era que eu ia ficar deitada naquela cama, porque meu desespero era tão grande, as pinicadas no meu corpo era tão grande, que eu não conseguia ficar parada no lugar só. Eu andava desesperada, não conseguia ficar parada, não conseguia ficar deitada, não conseguia dormir. E o meu desespero era todo esse, como era que eu ia parar para ficar ali numa posição para eu ter o neném, que eu não conseguia, o desespero era tão grande. Quando eu cheguei lá, o médico, o obstétrica me olhou, que colocou a mão para fazer um exame de toque. Quando ele olhou para mim, ele disse assim, o que aconteceu? Aí eu disse, eu não sei. Com todos os exames que eu tinha feito, eu levei para ele. Ele olhou, ele disse, meu Deus. Ele olhou assim e disse, meu Deus, como a senhora conseguiu
Eu imagino a situação da senhora, esse sofrimento. E eu falei, né, do tempo que eu passei 4 meses nessa situação. Acho que de 4 a 3 meses, né, que eu já estava com 7 meses de gravidez. Quando começou a acontecer essas coceiras no meu corpo. Aí ele disse assim, meu pai, aí ele foi lá e preparou uma injeção e me deu. Ele me deu, meus irmãos. Eu enchei, eu fiquei tão inchada, a reação da vacina, não sei nem que remédio ele deu. Só sei que ele me deu, encheu meus olhos, que fechou os meus olhos. Aí ele falou assim, eu disse, doutor, e o médico disse que essa doença é transmissível. Ele disse, não, ela não é não é transmissível não. Eu disse, ele falou pra mim que eu tava com uma doença transmissível. Ele falou, não tem nada a ver com obstétrica, né? Aí sim, eu tive meu neném, aí comecei a ter problema de pressão alta, tive início de eclâmpsia na minha que eu tive que fazer cesariana, porque eu não tinha passagem para ter o meu filho. Início, eu quase morro no meu parto. Quase morro mesmo. Me levaram para a mesa de cirurgia, praticamente eu não andava mais. E aí eu fiquei 15 dias internada e vim para casa. Nisso, a mesma mulher um dia encontrou meu esposo. Na rua, encontrou meu esposo. Nisso que ela encontrou meu esposo, quando eu mudei, eu não falei para onde eu ia, só mudei. Eu só queria sair dali, que Deus tinha falado comigo que eu tinha que sair daquele lugar. Aí ela encontrou meu esposo, eu já tinha tido meu neném, eu tava de resguardo. Ela encontrou meu esposo numa praça lá, né? Aí perguntou, cadê a Marleide? Ela perguntou. Aí meu esposo está em casa. Já teve neném? Aí ele disse, já. Aí ela disse, eu vou visitar ela. Ah, não. Pra quê? Eu não sabia. Meu esposo chegou e falou, eu digo, no dia que ela bateu, quando eu digo, ela não vai vir aqui. Eu falei para meu esposo, né? Ela não vai vir aqui. Aí eu disse, você falou onde a gente morava? Ele falou, falei. Eu disse, não era para você ter falado onde a gente morava. Não era para você ter falado. Ele disse, mas eu falei. Eu não ia mentir, ele falou. Aí que ela perguntou. Aí ele falou, aí quando pensa que não. Aí eu tive um neném, depois que eu cheguei, as coceiras sumiram. Depois que eu tive o bebê, aí sumiu, ainda estava ferida, muito ferida. As feridas ainda não tinham melhorado. Só que eu fiquei uns dias inchada, né? Mas eu melhorei, aquela coceira era bem menos mesmo. Não me coçava mais, como eu me descoçava. Meus irmãos, no dia que ela foi me visitar, ela chegou lá, bateu na porta. A minha casa era assim que não dava para ver quem era quando batia. Eu fui abrir a porta. Quando eu abri, era ela. Eu tinha tido neném. Eu estava de resguardo ainda. Essa mulher, quando ela entrou na minha casa, eu comecei o corpo todo, coçar tudo de novo. Tudo de novo, aí foi onde eu vim disso assim, eu vim ter certeza que ela tinha tudo a ver com o que tinha me acontecido. Tudo a ver, sabe? Sem revelação de ninguém. Só Deus que me revelou, que disse assim, saia desse lugar. Saia desse lugar. Eu saí, eu obedeci a Deus. Que aquilo ali, eu tinha que sair daquele lugar. Da casa que eu morava abaixo da casa dela. Eu saí. Quando ela foi me visitar, eu tive a mesma coceira que eu tive quando eu estava naquele lugar. Eu estava de resguardo do menino. Aí foi onde eu me botei em posição, sabe? Que eu já tinha tido meu filho, eu já não estava mais tanto naquela fragilidade,
Aí foi onde eu me posicionei. Eu disse, ela não entra aqui na minha casa. Ela não tem poder, o que ela fez não tem poder na minha vida. E vai ser quebrada a partir de hoje. E meu esposo nunca deixou de dormir mais porque ele não deu legalidade. O diabo, o que ela fez, o que ela queria que acontecesse nas nossas vidas. Ela Deus não deixou que meu esposo desse essa legalidade. Por isso que eu digo, gente, não dê legalidade o diabo. Eu sei que eu não vigiei como eu deveria ter vigiado. Eu não vigiei. E o que eu tenho para passar para vocês nessa experiência que eu passei é que cuidado com o que entra dentro da nossa casa. Como essa semana passada eu vi umas crianças que foi envenenada por uma pessoa. A moça que comeu era uma pessoa cristã. O que comeu, o ovo de Páscoa que ela enviou, envenenado. Então tenha cuidado com o que entra dentro da nossa casa. Cuidado com as pessoas que estão no nosso redor. Porque eu já passei por uma situação bem difícil. E eu vou lhe dizer, eu só não morri porque Deus falou comigo que eu tinha que sair daquele lugar. E eu obedeci a Deus, que Ele tinha falado comigo. Saia daqui. Eu orava o tempo todo. Era eu doente sem conseguir dormir. E eu orando a Deus. Eu clamando o Senhor, de joelho de noite, chorando, quebrantando. Eu chorava de dia à noite, eu chorava. Muito choro. E Deus mandou sair daquele lugar. Porque se eu não tivesse saído, eu tinha morrido. Porque foi aonde eu tive força, assim, de me levantar e de eu sair debaixo daquele lugar, daquele ritual que ela estava fazendo. Essa pessoa estava fazendo. E é isso que eu deixo para vocês. Cuidado. Que a gente tem que vigiar. Vigie, não confie. Porque só quem conhece o coração de cada um é o Senhor. Cada um. Só quem conhece o profundo da vida de uma pessoa é o Senhor Jesus. Viu? Eu quero deixar isso como um testemunho de novo da minha vida para vocês. E outra coisa, me perdoe que o vídeo ficou longo, mas eu tinha que terminar de falar sobre isso que tinha acontecido. E que assista até o final, gente. Não deixe de assistir. Esse vídeo. Amém? E eu agradeço a todos. Compartilhe para outras pessoas. Que Deus venha dar sabedoria a cada um de vocês. Deus venha dar sabedoria. E eu quero que Deus continue abençoando a vida de cada um daqueles que estão aqui no meu canal, que são inscritos, que se inscreveram. Abençoe a vida de vocês poderosamente. E que isso sirva de um testemunho na vida de vocês e de cuidado e vigilância a vida de cada um de vocês. Viu? Agradeço a todos e fica com a paz do Senhor Jesus.